Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Está começando aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas. Agora, logo após o Dois Toques do meu querido Cadu Oliveira. Na sequência dos debates esportivos, você tem os debates políticos e econômicos, trazendo uma perspectiva sobre os temas do momento que impactam na nossa sociedade e mais cedo, às 22 horas. Então fiquem ligados. A nova grade de programação da RDC TV. Cruzando as Conversas, o oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E hoje nós vamos falar sobre polarização. Polarização política que tem sido alvo de inúmeras discussões dos mais variados ambientes. Para falar sobre esse tema, eu convidei dois queridos amigos que estão aqui nos nossos estúdios hoje. O Zé Antônio Rosa, advogado. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite aos internautas, telespectadores do programa aqui Cruzando as Conversas. Boa noite ao meu amigo Vinícius. É uma grande satisfação estar presente aqui, debatemos aí esse tema que é muito presente na atualidade da política brasileira. E como vocês já viram, também o meu querido amigo Vinícius Boeira também está aqui, advogado também, e uma pessoa por quem eu tenho muito apreço. Muito obrigado, Vinícius, por ter vindo ao programa. Uma boa noite, Guilherme. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação retornar à RDC e ao programa Cruzando as Conversas, que é um programa que cumpre um papel muito importante dentro do jornalismo gaúcho, que traz para a população debates importantes e atuais sobre a conjuntura atual e os graves problemas que os brasileiros enfrentam. Eu quero desejar meu boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas, ao meu querido amigo José Antônio Rosa, doutor José Antônio Rosa. Uma boa noite para todos nós. E vocês nos acompanham de casa pelos canais 24 e 524 da NET, e também pelas redes sociais, no live stream do Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram. Não deixe de curtir o programa, compartilhar o programa e mandar a sua mensagem participando da nossa discussão. Interatividade é essencial, fundamental e faz parte da filosofia da RDC TV. Muito bem. Meus caros, o Renan Santos, que é um dos coordenadores nacionais do MBL, deu uma entrevista na Folha de São Paulo nesse final de semana. Não sei se chegaram a ler. Viram? Não tive a oportunidade. Deu uma entrevista hoje na Folha de São Paulo, no final de semana, uma entrevista que repercutiu muito. E ele basicamente fez uma autocrítica relativa ao MBL. Diz que o MBL forçou a mão em alguns debates e ajudou a criar o clima de polarização no país. Ao mesmo tempo, eu selecionei uma matéria da Exame, que foi publicada no dia 16, e ela diz o seguinte: PSL vê polarização como trunfo para ganhar nas capitais em 2020. Disposto a atuar como cabo eleitoral em 2020, o presidente Jair Bolsonaro aposta na polarização com a esquerda para ajudar o seu partido. Destaca o jornal Estado de São Paulo. A ideia é repetir a estratégia que elevou a bancada da sigla na Câmara de 8 para 52 deputados em 2018. Enquanto isso, a oposição ainda se organiza e avalia que pautas apresentar o eleitorado descontente com o governo. No caso aqui, me parece evidente que a pauta é assimetricamente ao contrário daquela difundida pelo Bolsonaro. Como é que vocês estão vendo esse clima de debate onde os antagonistas, segundo o que se diz por aí, que representariam o extremo contrário do outro? Vocês concordam que isso existe ou existe ainda espaço para meio termo no debate político brasileiro? Vinícius Bueno, mais para ti. Bom, Guilherme, esse assunto é um assunto que não é novo, né? Um assunto que vem se debatendo sobre a polarização, sobre o antagonismo dos debates políticos no cenário político brasileiro, mas vem se acentuando consideravelmente depois desses governos de esquerda que nós tivemos, principalmente nos dois últimos governos da presidente Dilma Rousseff.
Eu creio que isto foi uma arma utilizada pela esquerda durante um bom tempo e foi uma arma que eu acho que foi utilizada com êxito, né, pela esquerda, que foi criando uma polarização com inimigos inexistentes, ou seja, a esquerda, até para poder tomar o poder, tratou de criar divisões na sociedade e começou a dividir, e com essas divisões começou a criar conflitos, né? Ou seja, onde não havia debates, se criou o debate entre negros e brancos, entre altos e baixos, entre gordos e magros, entre ricos e pobres, entre gays e héteros, entre nordestinos e pessoas do sul. De todas as formas, eles criaram esta narrativa, que eu não gosto de utilizar, mas esta versão, vamos dizer assim, do debate político, apequenando o debate político e com isso tentando afastar realmente o debate da onde interessava, que era o debate da vida cotidiana e das necessidades que a população tem, como o tamanho do Estado, como a alta carga tributária, sobre a liberdade de se trabalhar e de se empreender, sobre a capacidade que as empresas têm de gerar riqueza e o Estado não, que é realmente o debate que interessa a população e a sociedade, e não esse debate vazio, esse debate que não constrói, apenas destrói, e quando se destrói esta cultura de construção de um futuro melhor, favorece a quem não tem nada para contribuir. E foi exatamente em cima desta divisão, desta criação da divisão, que a esquerda cresceu e tomou poder. Exatamente criando um problema onde não existia, porque eles não tinham as soluções para os problemas que realmente interessam. E as soluções vamos dizer assim, o que eles tinham a oferecer já estava mais do que comprovado que não dava certo, porque desde que caiu o Muro de Berlim, desde que ruiu a União Soviética, o que nós vemos é que a política econômica, a política social que a esquerda defende, leva à fome, à desgraça, à miséria. Mas tu compreendes, na tua avaliação, que o ambiente que nós vivemos hoje foi parido por quem estava no poder até antes? Sem dúvida alguma. Até porque, vamos dizer, hoje o debate que se diz onde existe um antagonismo é um falso antagonismo. Por quê? Qual é o que traz de benefício para a sociedade brasileira discutir a questão dos gays contra os héteros? Absolutamente nenhuma. Cada pessoa tem que viver a sua vida da forma como bem entender e buscar a sua felicidade. O que interessa para nós é saber quanto é que nós vamos trabalhar por ano para pagar impostos para sustentar o Estado. Se eu posso montar um negócio e não precisar de autorização do Estado para poder montar o meu negócio. Se eu puder contratar uma pessoa e poder pagá-la de acordo com o que eu tratei com ela e não de acordo com o que o Estado quer que eu pague. Se eu tratar alguma coisa com essa pessoa, a justiça tem que respeitar o que eu tratei com o meu empregado. E não depois, na justiça, se revisar tudo que foi pago durante 5, 10, 15 anos, até em alguns momentos se discute, porque a prescrição não afeta toda a relação de emprego. Ela busca até 60 meses em algumas coisas, em outras ela busca até 25 anos. Ou seja, então, o que nós precisamos discutir é quanto do Estado vai nos custar, quanto que o Estado vai pesar nas nossas costas e o quanto que eu vou não precisar mais prestar contas ao Estado para poder gerar riqueza, para poder gerar valor para a sociedade. É isso que interessa a gente discutir. E não ficar discutindo abobrinhas e criando falsas polêmicas, como hoje nós vemos na imprensa, que todos os dias se acha alguma coisa que não interessa absolutamente a nada para criticar o governo federal. Porque o governo federal, uma declaração sobre os agrotóxicos vira uma polêmica, uma declaração sobre um desaparecido político vira uma polêmica. Tudo é polêmica. Agora, aí vem cá, e por que a gente não está discutindo dioturnamente a reforma da Previdência? Que isso sim interessa ao futuro do Brasil. Por que não está se discutindo a reforma tributária? Isso é o que realmente nos interessa. Ou seja, o que nos interessa é discutir questões sérias e não ficar batendo boca e discutindo bobagens que não constroem absolutamente nada. Agora deixa eu fazer uma provocação. Antes de passar para o Zé Antônio, eu quero fazer uma provocação ao Vinícius,
que eu acho que é importante. Mas tu não achas que o Bolsonaro herdou esse clima de polarização e ele descobriu ali um filé mignon que ele poderia explorar também? Sem dúvida nenhuma. E ao Ele está mencionar usando o mesmo veneno contra eles. Ao mencionar, tu mencionaste esses episódios aí recentes, ao saber que isso vai ser explorado ou vai ganhar uma enorme repercussão, tu não acreditas que ele faz de maneira intencional também? Eu acho que grande parte sim. Até porque hoje um amigo, uma amiga hoje me disse o seguinte, sobre essa última polêmica do helicóptero, né? Que tinha sido utilizado um helicóptero da Presidência da República, da FAB, para transportar parentes, para transportar o presidente. A minha amiga disse o seguinte, eu votei no Bolsonaro para que o presidente andasse de helicóptero, porque se fosse para andar de camburão eu tinha votado no PT. Mas não foi o presidente, né? Não, tudo bem, mas para te ver como a exploração que o presidente hoje está fazendo está surtindo o efeito que ele deseja, que é exatamente criar, você pegar aquele sentimento anti-PT e anti-esquerda que destruiu o Brasil, que arruinou a economia, que gerou milhões e milhões de desempregados, que fechou empresas. Qualquer grande cidade hoje do Rio Grande do Sul, se tu passar, o que tu vai ver? É placa de vende-se e aluga-se. Por quê? Porque os negócios fecharam, não tem mais emprego. E o que aconteceu isso? O que gerou isso? Foi exatamente a crise gerada pelo PT. Ou seja, todo aquele sentimento anti-PT está sendo capturado pelo presidente da República, claro que com polêmicas que muitas vezes sem sentido, mas ele está utilizando hoje do contraveneno exatamente na mesma medida que a esquerda utilizou durante 16 anos. Zé Antônio Rosa, suas impressões sobre essa problemática. Aliás, eu quero só antes ler o comentário que a nossa querida Fernanda Bart mandou aqui. Fernanda, comentarista de política aqui da RDC. Ela disse que o Renan Santos, do MBL, falou contra a polarização porque quer virar partido e vários dos representantes do movimento foram selecionados pelo Renova BR em cidades que pregam o fim da polarização e que a esquerda e a direita sentem à mesa para convergir. É uma exigência do Renova a qual os integrantes do MBL precisam se enquadrar. Pelo mesmo motivo que eu fui aprovado a semana retrasada pelo Renova e desisti da Bolsa. Então está aí lido o comentário. Obrigado, minha querida Fernanda, pelo prestígio. Vamos lá, Zé Antônio. Boa noite. Bom, era o mesmo sentimento da Fernanda. Eu percebi, esse movimento do Renan foi antecedido pelo movimento feito também pelo Fernando Holliday, que, se não me engano, na semana passada ou retrasada, ele deu uma longa entrevista na Folha de São Paulo, se não me engano, no Estadão, agora não lembro, em que ele falou até em alteridade, né? Ou seja, a necessidade de se olhar o outro. Num debate em que no país um debate político ficou extremamente polarizado e a questão desse embate, né, parece que o objetivo é destruir o oponente. Eu li também entrevistas, Zé, e eu devo dizer, eu me dou muito bem com o Renan. Eu sou amigo do pessoal lá do MBL, mas eu discordo do teor da entrevista, porque eu nunca achei que o MBL forçou um clima de polarização no país. Pois é, aí que está. Eu acho que eles estão fazendo uma autocrítica indevida a si mesmo. Não, eu acho que é fora de tempo, é destempo isso. Porque, na verdade, essa questão da polarização da política no Brasil é uma coisa um tanto estranha, né? Se falar em polarização como se realmente esses dois lados estivessem devidamente organizados, né? E criasse esse ambiente no país. Hoje, o que nós podemos perceber é que esteve sempre organizado desde a redemocratização no Brasil, foi a esquerda. Porque eu diria assim que, com o início do período do regime militar, a partir daquele momento ali, o que nós perdemos no Brasil foi uma direita. A direita organizada e filosófica. Exatamente. Né? Mas segundo, uma direita orgânica, uma direita sistemática organizada. Segundo o que eu vi em vários segundo o que li e ouvi de várias pessoas, o que ajudou a direita a deixar de existir politicamente também foi a ação do governo militar. Pois nesse sentido, exatamente nesse sentido que eu quero colocar. Que nós perdemos uma direita organizada, orgânica, bem formada, bem constituída, pensadores de direita.
uma literatura de direita, né, um editorial, ou seja, nós perdemos isso, nós não conseguimos formar isso no Brasil, né? E isso é importante para um país, porque um país precisa ter esses antagonismos, exatamente, o centro, né? Ele precisa ter esses antagonismos, porque isso aí é o que alimenta a democracia, alimenta um debate político inteligente, né? Equilibrado, razoável, né? Racional. Então, o que nós viemos assistindo desde, assim, de forma mais concreta, a partir da redemocratização, foi uma hegemonia da esquerda que foi crescendo até chegar ao poder. Mas a direita, em certo aspecto, foi omissa, né, nesse debate. Não tinha esquerda, não tinha direita. Aí é que está. Quem é que é de direita? Dizer que o regime militar é de direita? Não é o regime militar, entendeu? E tinha ali se nós observarmos, até mesmo na economia não era. Né? Até mesmo na economia não era. Estatista, né? Era um estatista, né? Criou uma série de estatais. Durante um período, realmente, o Brasil cresceu, deu certo, né? Mas no momento que tinha que fazer aquela inflexão, né? Aquela mudança, né? Que o mundo já estava fazendo, que o mundo já estava direcionando nas reformas, diminuindo o tamanho do Estado, agora, curioso notar, implementando uma abertura de mercado. Naquele momento, o Brasil fez ao contrário, e foi dentro do regime militar. Agora, curioso notar que na primeira eleição presidencial pós redemocratização, a escolha da população foi por um candidato que tinha um discurso anti-esquerda, Fernando Collor de Mello. Pelo menos o discurso dele era antimarxista. Não, né? Porque ele concorreu com o Lula. Mas aí a polarização que se deu no segundo turno foi nesse sentido. Não, mas eu não entendo como polarização. Eu entendo como uma questão cultural brasileira. O brasileiro não quer comunista aqui. O brasileiro não quer socialismo, não quer comunismo. Isso é uma questão cultural. Ele votou 4 vezes no PT. Pois é. O que aconteceu? O PT conseguiu convencer a classe média de que aí não é que era tão radical. Aí é que exatamente. O PT entrou, né, porque nós sabíamos que tinha uma série de problemas. Tivemos uma baita crise ali na década de 80. Né? O país conseguiu se ajustar ali na década de 90, a partir de 94, com o Plano Real. Né? Mesmo assim, o governo não conseguiu o Plano Real, não era um plano estanque, ele precisava de um conjunto de reformas para se sustentar. Essas reformas não ocorreram, né? Em grande parte exatamente por uma oposição ferrenha e irracional feita pelo PT, conduzida pelo PT. Né? A reforma da Previdência que o Fernando Henrique tentou fazer não conseguiu, que já era para ter sido feita lá atrás, né? E não foi feita essa reforma. Hoje nós estamos fazendo uma reforma que deveria ter sido feita há 20, 30 anos atrás. O ideal talvez é que a reforma tivesse sido feita ali no período em que houve um crescimento exponencial no Brasil na década, no início dos anos 2000, durante o governo petista, aliás, né? Onde teve crescimento quase de 10% e pleno emprego. Ali era o momento de fazer a reforma. Mas eu quero voltar ao meu raciocínio para a gente poder entender o que aconteceu, né, na minha visão, nesse tempo, e até para explicar por que eu entendo que não está fora de tempo essa colocação do MBL, né? De dizer que eles acirraram. Eles estão se colocando num protagonismo que eles não tiveram. Eles tiveram uma participação importante, obviamente, nesses últimos 5 anos aí da política brasileira, tiveram, mas quem conduziu, quem abriu os olhos sobre a realidade foi o povo brasileiro. Né? Sozinho? Claro que teve uma série de atores participaram desse processo, o MBL também, né? Mas não apenas, mas a realidade foi que falou mais alto. Né? O povo brasileiro se deu conta, a Operação Lava Jato mostrando os problemas todos do Brasil, a Operação Lava Jato abrindo as entranhas, mostrando as entranhas do sistema todo funcionando, o PT que conduziu um processo de destruição não só da economia brasileira, mas da moralidade pública, da própria política no Brasil, das instituições. Né? Mas esse partido, ele conseguiu conquistar um capital político com um discurso de moralidade na política, com um discurso de fim da corrupção, de acabar com a corrupção no Brasil, e com um discurso também de querer desenvolver o país. Então, foi esse discurso aí que, ao final do governo Fernando Henrique, tomou corpo.
até mesmo porque o Serra não teve o apoio do próprio Fernando Henrique, né? Veio aquela tal carta aos brasileiros. Que foi um estelionato eleitoral. Que foi um estelionato, né? E eu sempre digo assim, neste momento aí, a grande massa que se voltou em direção ao Lula foi a massa da classe média. A mesma classe média que agora tirou o PT do poder. Não, é importante ressaltar, a classe média, historicamente... É responsável por essas mudanças. Ela é anti-revolucionária, não diria que ela é de direita ou de esquerda, mas ela é anti-revolucionária porque a classe média requer estabilidade para poder progredir. Então ela é historicamente anti-revolucionária. O PT era a representação na década de 90 com aquele discurso anti-mercado, contra o FMI, a favor do calote da dívida externa, contra a empresa. Esse discurso, esse conjunto de valores que eram vistos como radicais, eram a antítese do pensamento da classe média. A Carta ao Povo Brasileiro, mencionada aqui, foi uma tentativa do PT de se aproximar, dizer, não, nos aceitem porque nós não vamos fazer. Aquilo era só brincadeirinha, né? Virou o Lulinha Paz e Amor e veio toda aquela conversa. É importante por que nós estamos falando isso? Só para compreender. Nós estamos tentando compreender a história recente política do Brasil para chegarmos ao momento. E são fatos, né? E aí, se a gente for observar, porque algumas pessoas dizem assim, não, mas depois veio o Bolsa Família. Sim, depois veio o Bolsa Família. Né? Aí o Bolsa Família foi um estelionato. Aquilo que o próprio Lula já tinha observado com o governo Fernando Henrique, quando ele disse que aqueles programas sociais do governo Fernando Henrique era para comprar o povo. E ele juntou todos os programas do governo Fernando Henrique, fez um pacotão e transformou no Fome Zero e no Bolsa Família. Então, eu acho que é nesse momento aí que a sociedade se voltou e aí teve um conjunto de ações e um conjunto de fatos que se somaram, como a prosperidade econômica mundial, a China, tudo isso aí fez com que as pessoas fossem votando e fossem reelegendo os candidatos petistas. Mas a gente viu que foi uma fraude. Então, as pessoas acordaram para isso. Então, realmente, nós tivemos uma série de atores que participaram desse processo. Mas, se nós formos observar, lá em 64, quem é que foi para as ruas? O povo pediu os militares. Quem é que foi para as ruas depois pedir a redemocratização? O povo. Quem é que foi para as ruas para tirar o Collor? O povo. Quem é que foi para a rua para tirar a Dilma? O povo. Então, o povo é importante nesse momento, é um protagonista dessa realidade e é o ator principal. Então, o MBL me parece que no momento, como eu estou colocando, fora do tempo, está tentando buscar uma reconciliação, que perdeu neste ano. Uma reconciliação de quê? Porque um belo dia eu acordei sendo de direita, e como uma grande esmagadora maioria da população que não estava concordando com o estado de coisas, passou a ser arregimentada para a direita. Entender o erro do MBL neste caso, eu acho que na maioria das vezes o MBL acerta nas suas críticas que faz. Eu acho que o MBL teve um papel importante agora na discussão da reforma da Previdência. Sim. A atuação do deputado Kim Kataguiri foi muito, muito importante dentro do Congresso, como referencial retórico de argumentação, isso é importante. Agora, a entrevista do Renan, que eu li, me causou uma certa surpresa, porque é conceder ao adversário que vai continuar a tratá-lo como aquilo que há de pior, um certo grau de razão sobre as afirmativas que fez em relação ao movimento. Quer dizer, quando eles dizem assim, não, nós realmente forçamos a polarização, o que os seus antagonistas dirão? Viram só? Estavam certos sobre vocês o tempo todo, vocês eram radicais. Então, eles não vão conceder ao MBL esta nova roupagem moderada. Eles vão continuar sendo vistos como um movimento radical. Eu não considero o MBL radical, acho que eles são moderadíssimos em diversos posicionamentos. Então, eu acho que o erro essencial do Renan no discurso dele, na entrevista, foi esse. Eu queria complementar ou agregar o que o Dr. Rosa falou. As políticas que o regime militar implantou no Brasil, inclusive a questão da Previdência, que ele manteve durante um bom tempo, levaram o Brasil a um caos econômico. Nós vivemos a década... de hiperinflação. A década de 80 foi conhecida como a década perdida.
E isto foi minando gerações e gerações, inclusive a minha geração, que entrou na universidade nos anos 80, no início dos anos 80, com aquela expectativa que o milagre dos anos 70, o milagre econômico dos anos 70 nos trouxe, entrou na universidade e quando estava na universidade se deu conta que não haveria emprego para ninguém, que foi o que aconteceu nos anos 80. Gerou isto tudo uma depressão econômica, a hiperinflação, nós vimos aqueles planos mal sucedidos, que eram planos que visavam exatamente... Foram 8 planos. Que eram a insistência no mesmo erro, ou seja, manter o Estado grande, manter o domínio da economia sobre o Estado, manter a tutela do Estado sobre o cidadão, que é uma prática que não deu certo em lugar nenhum do mundo, que tem vários viés, várias variáveis, mas redundância, mas são vários matizes da mesma coisa, que é um Estado coletivista, né? Um Estado que se arvora no direito de decidir tudo sobre a vida das pessoas e cobra por isso e cobra caro. Quando veio o Fernando Henrique como ministro da Economia, ele tratou de tentar estabilizar a economia utilizando as fórmulas que deram sucesso, que deram certo no mundo inteiro. Deu certo, o Fernando Henrique se elegeu e se reelegeu presidente, mas neste momento, a esquerda vislumbrou que realmente eles precisavam era fazer uma oposição sistemática, sob pena de nunca mais eles conseguirem tomar o poder no Brasil. O que eles fizeram? Atacavam o governo Fernando Henrique, como eles vêm fazendo hoje com o governo Bolsonaro. Qualquer motivo, qualquer coisa é motivo para ataques. Eles criaram esta construção de oposição ácida e negativa exatamente em cima da polêmica, em cima da radicalização, em cima da divisão. Posso fazer aqui uma leve divergência em relação a ti nesse aspecto? Não achas que hoje a oposição está muito mais quieta do que no passado? Porque naquela época o PT ele tinha essa aura que o Zé Antônio apontou do defensor da ética, eles tinham todos os movimentos. Eles tinham todos os movimentos na mão. Hoje eles não têm mais isso. Não tem. Hoje eles perderam essa aura. Então isso enfraquece um discurso como que seja partido, crítico, por exemplo, ao governo atual. Como partido. Mas tu vê que esta crítica hoje, por membros ou apoiadores dessa ideologia, continua existindo. Mas não como partido. Não como militantes no sentido clássico do termo, com filiação, ou seja, eu sou do partido, não sei o que e tal. Talvez ideólogos, pessoas que tenham ligação ideológica. Até jornalistas, sites, blogs, ou seja, isso se disseminou. Hoje não está mais centrado sob o domínio único e exclusivo de uma condução partidária como era antes, mas continua tão ácida quanto era. E exatamente esse antagonismo que foi criado, essas versões antagônicas que foram criadas, é que favoreceu, que deu o desgaste ao governo Fernando Henrique, que é um governo que teve que ser austero, impor políticas econômicas que são doloridas para a sociedade, para poder recuperar a economia. Deu certo. Tanto deu certo que nós vivemos um maior período de estabilidade de moeda em toda a história do Brasil, agora recentemente com o real. 25 anos do real este ano. Só que aquela oposição sistemática de não reconhecer nenhuma vitória em cima dos ganhos econômicos que o governo Fernando Henrique proporcionou, fez com que o PT chegasse ao poder. Exatamente esta construção de antagonismo, essa construção da divergência, este rachar o nós contra eles, é que criou... Isso já estava sendo semeado naquela época. Sem dúvida, e fez com que o PT chegasse ao poder. E o PT chegando ao poder, o que ele fez? Ele capturou os votos do Nordeste, porque o Nordeste, basicamente, é um voto de cabresto, ainda hoje. O Nordeste, ele não vota de acordo com a consciência. É os coronéis que mandam na política nordestina. E esses coronéis, eles não eram nem de esquerda nem de direita, eles eram os coronéis.
e esses coronéis foram capturados pelo PT, e é por isso que até hoje esses coronéis continuam mandando no Nordeste, e o voto do Nordeste é... Mas o PT foi eleito em outros estados, aqui no Rio Grande do Sul. Foi. Por exemplo, Porto Alegre Claro foi que administrada sim. por 16 anos pelo PT. E aqui no É. Porto Alegre não é o Nordeste. Porto Alegre é conhecido como a pequena Havana do Sul, né? Exatamente por isso, porque aqui... São Paulo Aqui- foi administrada pelo PT. Rio Grande do Sul foi administrado pelo PT. A cidade de São Paulo, o estado de São Paulo O nunca. estado de São Paulo não, mas a cidade, A cidade de São Paulo. E agora, com relação a essa questão que tu mencionaste aí, sobre a argumentação da esquerda contra os ganhos econômicos, isso me parece bastante consubstanciado pelo histórico do país, né? E isso se reverbera agora na reforma da Previdência. Mas eu ressalto, eles estão muito mais enfraquecidos em termos de capacidade de dissuadir uma narrativa do que estavam alguns anos atrás, principalmente após o Petrolão. É que... Eu diria que, principalmente após o Petrolão, porque o mensalão não impactou tanto assim. Tanto é que eles foram reeleitos sob o mensalão. Em 2006, o Lula foi reeleito e com uma votação consagradora. E a partir dali é que ele se populariza como líder de massa. Os meios ele não era tão popular assim em 2004. meios de 2005, ele era um comunicação. presidente com uma avaliação mediana. Os meios de comunicação deram apoio irrestrito ao PT mesmo durante o mensalão e pós-mensalão. Apoio. Sim, sem dúvida. Tu não consideras que o mensalão e o Petrolão foram amplamente divulgados pela imprensa? Não, mas teve um outro fator aí importante, que foi o surgimento do Petrolão. Eu estava até tentando buscar aqui o livro, encontrei, um livro chamado Desastre, Anatomia de um Desastre, que faz uma análise do caos, né, da economia promovido pelo PT. Um dos autores é o João Borges, um jornalista da Globo. Ali em 2004, mais ou menos, o Lula chamou o Bernardo, o marido da Gleice, como é o nome dele? Bernardo... Sim, que foi ministro do governo. Ele chamou o Bernardo, chamou o Pallotti, chamou o Delfim Neto, e eles chamaram o Delfim Neto, porque o Lula percebeu o seguinte, ele percebeu que o crescimento da dívida brasileira, o crescimento dos débitos, né, e o crescimento das despesas da nação, eles cresciam mais que a inflação e mais que o crescimento do PIB. Né? Então, o Lula pensou naquela oportunidade de se fazer reformas para conter o gasto público. Ou seja, o Brasil não tinha condições mais, ele percebeu isso aí. O Lula não é burro. Até porque no início do governo ele contava com uma equipe econômica que, vamos lá, não era composta por esquerdistas, né? Sim. Marcos Lisboa, o Portugal, sim. Né? O Henrique Meirelles. Eles continuaram. Inclusive, alguns falam que o Pallotti, como ministro da Fazenda, foi muito mais ortodoxo que o próprio ministro do Fernando Henrique. Né? O Palocci também não faz o tipo revolucionário. Né? Não, mas olha só. Não é que nem o Zé Dirceu, ele não segurou no lombo, e olha só, está delatando. mas olha só, o João, nesse livro de Anatomia do Desastre, ele coloca isso, que ali se pensou, que o Lula pensou. E ele relata que o Delfim Neto disse, né, olha, se o senhor fizer isso aí, pro Lula, né, o senhor não sai mais do poder. Porque aí o senhor ajusta o Brasil de vez, aí o Brasil vai ter um crescimento sustentável. Porque se a gente for observar, o Brasil nunca teve um crescimento sustentável. Né? O Brasil até teve ali no período dos governos militares, né, em função daquele chamado milagre brasileiro. Mas não era sustentável porque o crescimento foi em cima do gasto do Estado. Aí que está. Investimento público. Exatamente. E isso não é sustentável. Ou seja, dentro de uma política que foi colocada, tudo bem. Né? Você pode até entender dessa forma. Né? E na hora que tinha que fazer a mudança, não fez. Então aí realmente tu não teve um crescimento como a Austrália está tendo hoje, aí, 28 anos de crescimento ininterrupto, sem nenhum tipo de E o que o Brasil precisava recessão. era de uns 10 anos de crescimento. Até mais. Até porque depois desse período que nós vamos ter aqui, já dá para considerar mais uma década perdida. Né? Já tivemos mais uma década perdida. Aí o que aconteceu? Ele tentou fazer isso aí. E na época, o próprio Pallotti, ele relatou isso, vem relatando isso na delação premiada dele,
né, que existiam no governo dois grupos, que ele chamava de os programáticos e os pragmáticos. Tá? Os programáticos queriam fazer essa reforma, queriam fazer as reformas no Brasil para dar um crescimento sustentável ao país. Tá? Fazer aquelas reformas que hoje estão se tentando fazer. Os pragmáticos não. Os pragmáticos que entendiam que a necessidade era de se ganhar as eleições e, para isso, precisavam comprar o Congresso, ter maioria dentro do Congresso, pegar toda os 300 picaretas que o Lula já tinha identificado, juntar todos e comprar eles para garantir. O que aconteceu? Qual é o fenômeno que aconteceu aí nesse meio tempo? O mensalão. O mensalão apareceu e o Lula mudou de ideia. Tirou o Palocci, botou a Dilma e ele iniciou a tal nova matriz econômica, quando a Dilma disse que despesa é vida. Tá? Ou seja, ela deu sinal que o Estado vai gastar, o Estado vai crescer. Dilma e Guido Mantega. Porque o Palocci foi substituído no Ministério da Fazenda pelo Guido Mantega, que é da Unicamp, a universidade que o Roberto Campos dizia que ou se acabava com ela ou ela acabaria com o Brasil. Exato. Bom, aí neste momento vem esse fator. Por essa razão, não foi só, mas teve um mensalão e o Lula se desgastou, não. Ele teve toda uma bancada dentro do Congresso, teve uma maioria ampla que fez campanha para o PT no Brasil inteiro. Mas eu quero responder à provocação que o Guilherme me fez, quando eu disse que o PT teve o apoio da imprensa durante e depois do mensalão. O governo do PT... Só lembrando que a entrevista do Roberto Jefferson, que deu origem à denúncia do mensalão, foi na Folha de São Paulo para a jornalista Renata Lopretti. Sim, tudo bem. A Veja produziu inúmeras capas contra o PT. Inclusive a sede da Abril foi depredada. Naquela época a esquerda não lia a Veja, hoje eles voltaram a ler. Naquela época a esquerda chamava a imprensa de partido da imprensa golpista. Tu acha realmente que a imprensa golpista, que eles chamavam de golpista? Eu não gosto de chamar de imprensa golpista. Não, mas como o PT chamava. Quem gosta desta nomenclatura e dessas divisões é a própria esquerda, não é comigo isto. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil, desde que foi descoberto, ele foi loteado pelas corporações. Durante o regime militar, durante o governo militar, nós tivemos a tomada do poder efetivamente pelas corporações e, principalmente depois, com a Constituição de 88, se loteou o governo e se loteou o Estado brasileiro. O PT só chegou ao poder quando o PT conseguiu capturar o apoio das corporações. Indo no sentido do que o Dr. Rosa falou, ou seja, para conseguir aprovar qualquer coisa no Congresso Nacional, visto que nós temos um sistema eleitoral dentro do sistema presidencialista brasileiro, que é um sistema de governo de coalizão, nós temos um sistema eleitoral onde se vota no João e se elege o José, se votou no partido A e se elege o partido C, ou seja, nós temos um sistema que afasta totalmente o compromisso do eleito com o voto que ele recebeu do eleitor. Então, quando depois de eleito, o deputado só tem compromisso consigo próprio e com seus financiadores de campanha. Quem faz pressão dentro do Congresso Nacional e dentro das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores são as corporações. O PT tinha como aliado as corporações que tomam conta do Estado brasileiro e dividem o orçamento público. Quando se deu o mensalão o que foi? Foi exatamente para conseguir o apoio do Congresso, que é um Congresso que não tem compromisso com absolutamente nada, e ainda hoje é assim, a maior parte dos deputados eleitos não tem compromisso com os seus eleitores, nem com o futuro da nação, nem com o Estado brasileiro, e sim somente consigo, com a sua consciência e com os seus financiadores de campanha. O PT se viu obrigado a comprar o apoio com cargos em estatais, com direção de empresas. O sistema, tu não está tirando dele a responsabilidade objetiva? Eu não estou tirando nem colocando, eu estou narrando o que aconteceu. Porque eles mesmos dizem, nós seguimos o sistema, nós fizemos o que já era feito anteriormente. Que efetivamente é verdade. Isso efetivamente é verdade. O PT é um partido muito mais de funcionários públicos e de corporações do que um partido ideológico. No meu ponto de vista, o PT é um partido que defende os interesses das corporações. Tanto é que
O PT, durante muito tempo, impediu e impede ainda hoje o avanço. A reforma da Previdência que está saindo hoje da Câmara é uma reforma que favorece somente as corporações, mantém os privilégios dos funcionários públicos e quem faz pagar a conta é o funcionário da iniciativa privada. Mas aí nós vamos entrar numa discordância aqui. Na discordância. O PT não teve força nenhuma para impedir a votação da reforma da Previdência. Aliás, o resultado foi acachapantemente contrário ao PT. Porque as esquerdas, o bloco de esquerda... Não foi. As corporações... Votos. A esquerda teve 133 votos contra 131 votos. Porque as corporações estão mudando. Não, mas o que eu, estão mudando. O que eu ia dizer ou seja, é o seguinte, se mais da metade do Congresso Nacional é de funcionários públicos, não, eu sei, mas eleito pelas corporações. Ok. A questão das corporações é importante se jogar, mas não dá para se enquadrar apenas no Partido dos Trabalhadores como um trampolim das corporações. O PSL, que é o partido do presidente, também fez lobby em favor dos militares, o presidente comprou. O presidente fortaleceu o discurso das corporações e enfraqueceu a sua própria reforma. Que é exatamente isso que nós estávamos dizendo. Ou seja, tu está culpando o PT por isso. Eu culpo mais o Bolsonaro do que o PT por também. isso. O PT durante historicamente fez isso. Hoje, agora, mudou. As corporações que antigamente eram somente do PT, hoje não estão mais somente no PT. O que se vê hoje é que as corporações continuam mandando no Brasil. Nós vemos hoje claramente que as corporações continuam mandando no Brasil e impedem que o Brasil avance. O que acontece hoje no Brasil não é diferente do que aconteceu nas últimas 6, 8 eleições presidenciais. O que eu vejo é o seguinte, voltando à questão, né, do MBL, quando eles colocam... O MBL foi só o gancho. Né? Eu acho que é importante colocar que em algum momento o Brasil vai voltar a ter esse ambiente mais pacífico na política. Não parece no horizonte de curto prazo. Não, eu acho que sim. Eu acho que é possível que isso ocorra, porque isso faz parte da própria natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro não quer conflito. Né? Aliás, o povo brasileiro um belo dia acordou, como a grande maioria do povo brasileiro, um belo dia acordou, uma grande parte na direita. Né? Pelo simples fato de não concordar com uma série de coisas que estavam acontecendo no país. Entre elas, essa corrupção enlouquecida, né? A divisão que estavam fazendo na sociedade, o conflito que estava sendo gerado, um conflito social, entre, como o doutor Vinícius colocou, entre pobres e ricos, brancos e negros, héteros e homossexuais. Ou seja, se criou uma espécie de um conflito robesiano da guerra de todos contra todos. Então, as pessoas foram sendo colocadas dentro daquele discurso da velha dialética marxista do nós contra eles. Entendeu? Então, mas não era assim que a sociedade brasileira estava vivendo. A sociedade brasileira conviveu com uma década inteira sofrendo com inflação e ninguém foi quebrar nada. A sociedade foi se ajustando, foi se acomodando, né? Foi tentando superar as dificuldades, até que chegou uma solução plausível, racional, que foi com o Plano Real com o Fernando Henrique. Entendeu? Então, eu acredito que nós vamos chegar a esse ponto. Agora, o que eu vejo agora neste momento? Se vir com esse discurso da alteridade, é interessante. Tá? Vir com esse discurso, nós passamos do ponto, é interessante, mas não no momento. Porque não é isso que está acontecendo. Como tu mesmo identificaste, essa visão não é a visão da esquerda. Porque eles permanecem com a mesma visão, com as mesmas práticas que levaram ao conflito, que levaram a tal polaridade no país. O que a sociedade hoje não pode esquecer com esse discurso leniente de que nós estamos polarizados, de que nós passamos do limite, o que a sociedade não pode esquecer é que esse partido, o Partido dos Trabalhadores, criou o maior esquema de corrupção de toda a história do Brasil e do mundo entre os países democráticos, arregimentou toda a canalhada que existia nesse país, quebrou o país, roubou tudo que podia roubar, distribuiu dinheiro
para ditaduras africanas, distribuiu dinheiro para os seus amigos, distribuiu dinheiro para o Foro de São Paulo, os países do Foro de São Paulo. Então, é nesse sentido que nós temos que observar. Nós vamos ter um futuro? Teremos um futuro, mas nós temos um passado que está influenciando muito no nosso presente. Vamos fazer um intervalo? Fazendo um intervalo e nós voltamos na sequência com o Zé Antônio Rosa e o Vinícius Buerges, que estão aqui debatendo sobre polarização no Brasil, as suas origens e o que nós podemos pensar para o futuro imediato do Brasil em relação a essa temática. Já retornamos. Estamos de volta aqui na RDC TV com Cruzando as Conversas. Hoje estamos debatendo sobre polarização no Brasil, polarização política. Estamos na mesa com os advogados José Antônio Rosa e Vinícius Boeira. E você nos acompanha através dos canais 24 e 524 da NET, também pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter. Não deixe de mandar sua mensagem, curtir e compartilhar o programa. O Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Voltamos aqui para o nosso debate. Eu gostaria de entrar um pouco no governo Bolsonaro. Eu falei no primeiro bloco que eu concordo, apesar da esquerda ter criado o clima de polarização, acho que ninguém pode negar que o Bolsonaro também se alimenta dela e faz dela um ativo político para os seus próprios interesses políticos. E isso tem se exemplificado nos mais diversos episódios recentes. Eu acho que o último é esse aí envolvendo o presidente da OAB. A resposta que o Bolsonaro deu a ele, ou a declaração que o Bolsonaro deu a ele em relação ao pai dele, que é um desaparecido do período da ditadura militar, eu acho que foi abaixo da linha de cintura, assim, quase que no pé, né? Entrando para nível subsolo, né? Eu escrevi sobre isso nas minhas redes sociais. Eu disse o seguinte, basicamente: apesar de eu achar que o presidente da OAB tem, digamos, vulgarizado a presidência da entidade, fazendo uma atuação militante e comprando o discurso da oposição à esquerda, e ter chamado o ministro da Justiça de chefe de quadrilha, o que, na minha opinião, é injurioso, calunioso e passível de um processo. Acho que o Sérgio Moro, se quiser, tem o direito de processar o presidente da OAB por isso. Acho que o presidente da República, do alto da sua posição de mandatário do país, não pode vir a público utilizar o parente morto de um terceiro como porrete político. Foi o que ele fez, né? Falando que teria informações sobre o paradeiro do pai dele, que morreu sob circunstâncias não sabidas nem explicadas durante aquele período. Foi um período turbulento, no mínimo, e causou uma enorme repercussão, como não poderia deixar de ser. Falar do pai morto eu acho que é uma coisa um tanto quanto vil e inadequada, mas, né, independente do julgamento que se faça da frase, ela alimenta o clima de constante beligerância que tem dado a tônica dessa administração. É a avaliação de vocês, Zé Antônio? Bom, eu tenho dito para alguns amigos, até alguns amigos petistas, o seguinte. Tu tens amigos petistas? Tenho alguns que é possível conversar. Olha aí. Porque quando o Zé Antônio vem aqui, tem alguém da esquerda aqui, em geral... mas esses são aqueles que não dá para conversar, entendeu? Então aí o bicho pega, né? Perfeito. Infelizmente. Perfeito. Então é nesse sentido que eu coloco. Hoje não tem mais trouxa nesse país, né? Nós somos roubados até a quinta geração e ficar quieto não dá mais. O povo brasileiro acordou, muita gente saiu do espiral do silêncio. Muitas pessoas, inclusive, me falam, me mandam mensagens dizendo que eu estou falando exatamente aquilo que elas gostariam de falar. Porque eu me identifico com essas pessoas. Eu sou mais um desses aí que um dia foi trouxa. Eu não votei no PT, mas eu fui trouxa em ficar quieto, com grande parcela da população brasileira que foi submetida, né, com mentiras, com totalitarismos que estavam começando no Brasil, né, com ameaças, com tudo. Né? Um belo dia, esse povo que estava lá, que foi jogado à direita, né, e muita gente aí nem sabe o que é isso, mas pelo fato de não concordar com a bandalheira que transformou esse país, aí passou a ser taxado como de direita. Tá? Então,
conversando, né, voltando conversando com alguns, eu disse o seguinte, olha, o PT perdeu a oportunidade, o Lula lá em 2005, quando pegaram ele metendo a mão no dinheiro, porque o mensalão, hoje está muito claro que o Lula participou do mensalão também. Tá? Então aquela história de que só o petrolão, não. O Lula já era safado desde sempre. É isso que as pessoas perceberam. Por isso que a gente está vivendo essa situação no país. Tá? Lá em 2005 ele foi para a rede nacional de imprensa e disse que o PT devia desculpas ao povo brasileiro. Ele disse isso, quando pegaram eles roubando naquela época. O que aconteceu? Absolutamente nada. Ao contrário, começaram a dizer que não existia mensalão, coisa nenhuma. Inclusive, o Lula deu uma entrevista para uma TV portuguesa, e ele disse que não tinha mensalão, coisa nenhuma. Tá? Não contente, já estava em andamento o petrolão. Ou seja, todos aqueles erros que eles cometeram no mensalão, que pegaram eles procuraram acertar. O que era a Caixa 2, eles transformaram em doação lista de campanha. Então, esse foi o processo que começou, e o PT foi crescendo na safadeza, crescendo na safadeza, ao ponto de nós estarmos vendo aí gente defendendo bandido à luz do dia. E o que eu venho dizendo para o pessoal é o seguinte, sabe qual é o momento que a gente vai conseguir ter paz no Brasil, quando nós vamos conseguir ter um debate decente na política no Brasil? Quando esquerda, direita, centro-esquerda, todo mundo reservar a política para gente decente. Ou pelo menos que gente que tenha ficha limpa. Ou pelo menos gente que seja a mulher de César. Que a justiça não pegou, que a justiça eleitoral não pegou, que o Moro não pegou, que a Operação Lava Jato não pegou. Entendeu? Enquanto as pessoas tiverem condições de ir para o debate político, a gente tem condições também de ter um debate pacífico, civilizado. Entendeu? Agora, quando as pessoas defendem bandido, quando as pessoas defendem quadrilhas e acham que não aconteceu absolutamente nada no Brasil, como se estão sendo tratados e querem ser tratados como se aconteceu em Marte. Tudo que aconteceu no Brasil, não foi no Brasil, foi em Marte. E nós não temos absolutamente nada a ver com isso. Como eu estou vendo alguns políticos do PT, do PSOL, do PCdoB, se apresentarem assim, olha só, eles prometeram que não ia ter mais desemprego, está aí, está tendo desemprego. Fizeram uma reforma da legislação trabalhista, está tendo desemprego. E gente na pobreza, gente na miséria. Só um pouquinho. Parece que não aconteceu absolutamente nada no Brasil nos últimos 16, 20 anos. Então, enquanto o PT, enquanto a esquerda brasileira não fizeram meia-culpa, enquanto a esquerda brasileira não continuar defendendo o bandido, dificilmente nós vamos encontrar esse meio termo. Porque as pessoas não admitem mais que os seus valores sejam jogados no lixo, como foram jogados, e aí uma canalhada participa da política, participa do debate político, como se absolutamente nada estivesse acontecendo. Então hoje nós temos uma inversão absoluta de valores no Brasil. E isso foi mais um prêmio que essa quadrilha nos legou. As pessoas hoje não entendem mais absolutamente nada. Olha, dá uma olhada como está acontecendo nas escolas. O conflito que está ocorrendo dentro das escolas, onde professores devidamente paramentados com material político partidário vão para dentro da sala de aula para doutrinar as crianças. Olha as universidades, ambiente de obscuridade total. Não é possível mais ter um debate plural dentro de uma universidade, porque as universidades estão totalmente infiltradas, universidades querem pensamento único. Então, é nesse ambiente, enquanto o povo brasileiro estiver enxergando esse tipo de coisa, que é totalmente, diametralmente oposto aos seus valores, seus princípios, aquilo que nós entendemos como nação e que nós nos construímos como nação até então, não será possível ter um debate político, um debate pacífico no Brasil. Nós vamos
colocar as coisas em ordem. A sociedade brasileira não vai dormir, a sociedade brasileira não vai voltar para casa, aqueles que saíram às ruas, enquanto nós não entregarmos para as futuras gerações um país que é decente, minimamente decente, que as pessoas possam sair nas ruas, que as pessoas possam votar num candidato sabendo que ele não é ladrão, tá? Que é o que acontece. O Bolsonaro faz parte desse processo. Eu olho mais o conjunto de ações, de medidas, de políticas, de propostas do governo Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro é um político que está praticamente 30 anos dentro do Congresso e eu não entendo por que está todo mundo cheio de dedinhos com o Bolsonaro, cheio de frescuras com o Bolsonaro, se sabiam que o Bolsonaro sempre foi assim. O Bolsonaro sempre foi isso. O Bolsonaro nunca mediu as palavras. O Bolsonaro tomou processos, inclusive foi réu no processo e perdeu ações, como para a Maria do Rosário, porque ele é assim. Ele é destemperado, ele é desmedido, ele é inoportuno, ele fala as coisas fora do tempo, fala no momento errado. É isso aí. Agora, nós vamos ficar medindo... Às vezes sendo contraproducente contra os próprios interesses do seu governo. Sim, às vezes isso é possível. Eu diria, era até esperado. Era até esperado. Achar que o Bolsonaro ia se transformar no Bolsonaro Paz e Amor da noite para o dia, isso não vai acontecer. Mas não é isso que nós temos que centrar. Nós temos que nos centrar, mesmo que ele esteja prejudicando o trabalho dele, nós, a sociedade, nós temos que nos centrar naquilo que nos interessa, que é o projeto do governo. Muita gente votou no projeto, muita gente votou no Bolsonaro e muita gente votou no anti-PT, tá? No antipetismo. Então, agora, o que nós temos que fazer é o seguinte... Esses grupos todos, mesmo que estejam com nojinho do Bolsonaro, tem que se somar no sentido de se olhar o governo, se olhar as propostas, se olhar o futuro do país, que não dá para brincar. Porque o que está acontecendo, o que o Brasil vai enfrentar pela frente, é algo totalmente inesperado e desconhecido pela grande maioria dos nossos políticos e até mesmo dos nossos intelectuais, que mesmo saindo para fora do Brasil e sabendo o que está acontecendo lá fora, eles vêm para cá e querem fazer outro mundo possível. Bem, vou puxar para o Vinícius e com a seguinte provocação, pegando como gancho o final da fala do Zé Antônio. Tu não achas, Vinícius, que quando o Bolsonaro se joga numa polêmica, na minha opinião, lamentável, nessa do presidente da OAB, ele não vai na contramão do propósito do seu próprio governo? Não. Isso não atrapalha o governo? Não. Porque não cria uma celeuma desnecessária? Quem votou no Bolsonaro porque queria esse tipo de polêmica. Mas tu tem que pensar que ele não foi eleito por todos os brasileiros. Ele foi eleito por quem estava hábil a votar e naquela eleição se manifestou a favor do candidato. Mas vamos lá. Ele não foi. Ele é o presidente dos brasileiros que não votaram nele, dos brasileiros que não votaram e dos que votaram. Às vezes parece que ele só é presidente dos que votaram. A política é um tipo de jogo que as regras do jogo definem o resultado. O sistema eleitoral brasileiro hoje, ele é montado de tal forma que as pessoas não conseguem conhecer o que pensam os candidatos sobre todos os seus aspectos da vida e das polêmicas que podem surgir. Ou seja, nós temos, para qualquer eleitor hoje, quando chega a próxima eleição, ele tem 33 cadeiras disponíveis na Câmara Federal e cada partido pode lançar, se eu não me engano, 1,5 vezes o número de cadeiras. Ou seja, nós temos hoje mais de 30 partidos na política brasileira e cada um desses partidos pode lançar em torno de 50 candidatos. Então, nós vamos ter uma enormidade de candidatos para preencher 33 vagas. Ninguém consegue saber exatamente o que pensa cada candidato. Por quê? Porque é uma multidão de gente. Como é que esse candidato vai conseguir se destacar e botar a cabeça para fora para ser enxergado pelo eleitor? Vamos pegar, por exemplo, os deputados do PSL, por exemplo, eles não foram eleitos por suas capacidades, na maioria, não foram eleitos por capacidade intelectual, por história de militância, não, eles foram, foram nas costas do Bolsonaro, eleitos pelo poder. Ou seja, o sistema que nós temos montado hoje, que é o sistema que vige e que rege como serão eleitos os candidatos,
e quem serão eleitos, é que as pessoas, os candidatos precisam botar a cabeça para fora d'água para poder ser enxergado pelo eleitor. E, via de regra, se coloca a cabeça para fora criando uma polêmica. Todos os candidatos que se elegeram conseguiram se destacar sobre os outros, criando um determinado tipo de polêmica. Se nós conseguirmos mudar esse sistema de escolha, passando uma escolha para um sistema de voto distrital, e eu explico o que é o voto distrital. O voto distrital é nós dividirmos o estado do Rio Grande do Sul em 33 distritos com o mesmo número de população. Ou seja, cada distrito vai eleger um único deputado através de um voto majoritário. Em cada um dos 33 distritos, cada partido poderá somente lançar um único candidato. E aí nós vamos ter a oportunidade de colocar todos esses candidatos a debater durante todos os dias da eleição dentro daquele distrito. Não precisa ser debate em televisão, pode ser um debate no clube, no salão da igreja, pode ser no ginásio da escola, pode ser na praça pública. Ou seja, nós vamos conseguir conhecer e colocar a população a perguntar o que pensa cada um desses deputados sobre previdência, sobre casamento gay, sobre aborto, sobre CLT, sobre idade para aposentadoria, ou seja, o que importa efetivamente para a população, nós vamos poder conhecer o que pensa, como pensa cada um desses candidatos. E da mesma forma cobrar deles, né? E na igreja, no salão do clube, na fila do supermercado, na fila da padaria. Bom, com isto, nós vamos eliminar a necessidade do candidato botar a cabeça para fora d'água criando uma determinada polêmica. Por quê? Porque não vai bastar o candidato gritar. Ele vai ter que ter proposta, ele vai ter que explicar o que ele pensa. Mas ele vai ter que dizer o que ele pensa sobre cada assunto polêmico. E aí o eleitor vai saber assim, eu vou votar naquele candidato porque ele pensa dessa determinada forma que coincide com como eu penso. E aí nós vamos começar a ter uma pacificação na política, fora do Congresso Nacional e, por conseguinte, dentro do Congresso. E aí nós vamos ter condições de realmente avançar. Porque como só serão eleitos aqueles candidatos que tiverem proposta e essas propostas tiverem o apoio da maioria, aí nós vamos conseguir avançar. Mensagem do Gilberto. Ele diz o seguinte, se referindo ao Bolsonaro. Qual programa este senhor tinha para governar o país? Ele não tinha nenhum, porque ele não foi em nenhum debate. É referência que tu falaste. Bom, ele não foi nem debate porque ele levou uma facada, né? Pelo pessoal do Paz e Amor, né? Da Amor e Hipocrisia, né? Não é o que a Manuela quase... E outra, Dávida quase falou? Não ir a debate não quer dizer que não tenha proposta. Mas se bem que no último debate ele não foi por uma estratégia. Né? Tudo bem. Aí mas como o Lula também não foi, como a Dilma também não foi. O que eu coloco? O que eu vejo? Criticados na época. O que eu vejo? A questão do projeto que ele está falando. Qual é o projeto maior? O projeto maior hoje é aprovar a reforma da Previdência. Não tem outra saída. Tu não pode pensar em absolutamente mais nada no Brasil enquanto tu não der uma segurança de que tu vai garantir, ou seja, vai botar um freio nesse aumento exponencial do déficit brasileiro que vem através da Previdência. Então, não dá para se pensar um Brasil, não dá para se pensar um país ainda sem isso. Aí depois, agora, com essa reforma definida, bom, aí agora nós vamos pensar o Brasil, porque nós temos condições de pensar o país com essa reforma. Senão não tem. Nós vamos agora fazer reforma tributária. Que reforma tributária, se nós não precisamos redimensionar o Estado? Nós vamos fazer agora uma reforma do Estado. Que reforma do Estado, se a gente está prestes a não ter nem Estado, mas nem dinheiro para nada, em função disso aí? Esse aumento exponencial que ameaça o Brasil daqui a 5 anos ter totalmente inviabilizado o orçamento para pagar a aposentadoria. Uma reforma que deveria ter sido feita há 40 anos atrás, ficaram empurrando com a barriga e agora não tem mais vez. Acabou, o Brasil não tem capacidade nem mesmo de endividamento. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, mas antes eu quero ler a mensagem da esposa do Zé Antônio. A Daniela mandou aqui. Mesmo entre os que votaram no Bolsonaro, nem todos se agradam dessas posturas do presidente. Os eleitores antipetistas do Bolsonaro, em boa parte, não gostam dessa postura destemperada e tendem a buscar outro candidato se tiverem essa possibilidade daqui a 4 anos. Eu concordo. Exatamente, eu também concordo. Vamos fazer um intervalo e nós voltamos na sequência com mais aqui no Cruzando as Conversas.
Estamos de volta aqui na RDC com Cruzando as Conversas. Hoje no nosso programa nós temos a participação do advogado Vinícius Bueira e do advogado José Antônio Rosa. Estamos falando sobre polarização no país. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento de Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Já antecipar que amanhã nós vamos debater especificamente sobre reforma política aqui no nosso programa. O vice-presidente do Vinícius Bueira, o César Dey, vai estar aqui conosco, né? O Vinícius e o César, eles são integrantes do Movimento Parlamentarista Brasileiro, que faz um excelente trabalho, tem reuniões periódicas, né? Vale a pena acompanhar. Muito obrigado. O MPB, que completa 21 anos agora em 15 de outubro, faz reuniões mensais, sempre na segunda semana de cada mês. Ali na Assembleia. Na Assembleia Legislativa, e todos os meses nós trazemos para debater conosco e fazer uma palestra alguém que venha ou falar sobre o sistema de governo ou sobre como funcionaria um sistema de governo com as instituições que nós temos no Brasil. E vamos ter agora uma oportunidade sensacional no dia 12 de agosto, segunda-feira. Nós vamos ter uma palestra do Percival Pugina, do grande Percival Pugina, que vai falar sobre o Centrão, sobre o voto distrital e o sistema parlamentarista. Muito bem, então fica aí. Inclusive, o doutor Rosa já foi, se não me engano, por duas oportunidades, palestrante nosso. Muito bem. Então tá aí. Grata satisfação. Então amanhã vai estar aí o César Dey e também o Dirceu Quadros, do Partido Novo, para falar sobre reforma política. E eu convidei alguém do Novo porque é um dos partidos novos aí que surgiram, com algumas diferenças em relação aos outros partidos políticos. Então nós vamos debater isso amanhã. Lembrando que o Cruzando as Conversas agora em novo horário a partir das 22 horas, ok? Então fica registrado aí para você que está nos acompanhando, não deixe de compartilhar e curtir o nosso programa. Hélio Simone manda mensagem. Boa noite, Guilherme, parabéns pelo programa, abraço nosso. Hélio e Zélia Simone. O Hélio e a Zélia foi aquele simpático casal que eu conheci lá na Saraiva, que eu mandei um abraço aqui, se eu não me engano, são eles. Então fica aqui o registro do meu agradecimento pela audiência. Também aqui mandar um abraço para o Ernesto Brink. Eu vou só ler o sobrenome do meio, porque Ernesto, eu juro por Deus, eu tentei aqui ler mentalmente, mas o seu último sobrenome, sem que você me pronuncie ele, é impronunciável, eu prefiro não errar. Então, Ernesto Brink, obrigado também, um abraço. Voltamos aqui então para o último bloco do Cruzando. Beto, quanto tempo nós temos ainda? Vê aí com a produção. Temos 10 minutos para fazer um bloco mais dinâmico. Eu queria... Teve uma nova aqui do Bolsonaro hoje, ele cortando o cabelo. Não sei se chegaram a ver a live. Eu vi um pedaço dela. Jair Bolsonaro lamentou o fato de não ter ninguém armado para atirar num morador de rua que surtou perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, e esfaqueou 7 pessoas. 2 morreram e 5 ficaram feridas. O comentário foi feito durante transmissão ao vivo pela internet enquanto ele cortava o cabelo. Ele diz o seguinte: você pode ver, no Rio de Janeiro, foi ontem isso aí, um morador de rua esfaqueou, matou, executou 2 pessoas no Rio de Janeiro. Agora, não tinha ninguém armado para dar um tiro nele? É impressionante. Mas tudo bem. Estava drogado o cara? Tá certo, viciado em drogas. Aqui já entramos numa outra seara. Uma seara que o Bolsonaro sabe explorar tão bem quanto o Lula. Sai um pouco da questão da polarização política do ponto de vista do conflito e do tom e entra na linguagem popular. Isso o Bolsonaro sabe fazer à direita, como o Lula sabia fazer à esquerda. Quando o Lula fazia aquele discurso da fome, não sei o que e tal. O Bolsonaro sabe fazer muito bem com a questão da segurança pública. E esse aqui é mais um exemplo. Que agora está ganhando as manchetes. Aí, já todo mundo falando que o Bolsonaro disse que tinha que ter alguém para dar tiro lá no mendigo e tal. Mas a mensagem aqui dentro do contexto da fala do presidente é relativa a um aspecto específico, que é a segurança pública a partir da iniciativa dos indivíduos, que é a base do discurso daqueles que defendem o armamento civil, que está constante já, desde muito tempo, na pauta do Bolsonaro, inclusive na época da campanha eleitoral. A esquerda ainda não soube entender como o Bolsonaro se comunica com as massas com a mesma efetividade que o Lula o fazia. Qual que é a avaliação que vocês têm nesse bloco final em relação a isso? Vinícius?
Bom, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel... Porque a pessoa comum vai ler isso aqui, ou vai ouvir isso aqui, mas é verdade, tinha que ter alguém para matar mesmo o mendigo. Enquanto a imprensa vai dizer, meu Deus, ele disse para matar o mendigo, sem compreender qual que é o sentido interno da fala do Bolsonaro. E aqui eu não estou dizendo, não estou fazendo juízo, estou apenas dizendo qual que é a compreensão geral. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também deu uma declaração no mesmo sentido de que se fosse ele teria dado um tiro na cabeça do marginal que esfaqueou essas pessoas, acabou por matar duas pessoas de bem, duas pessoas trabalhadoras e geradoras de valor para a sociedade. Nas filmagens que se viu neste episódio, a gente observou que tinham policiais armados com a arma apontada para o assassino e mesmo assim não atiraram, não dispararam, porque estavam com medo, como hoje a polícia está acuada, com medo de executar, segundo os termos muito utilizados, um marginal que está ameaçando os cidadãos que pagam seus impostos e, com isso, contribuem para o sustento da segurança pública. É inadmissível que a gente tenha um policial acuado, com medo de cumprir a sua função constitucional de dar segurança, porque ele sabe que será massacrado pela imprensa e pelas mídias se assim o fizer. O Bolsonaro compreende bem isso e o Bolsonaro sabe, como tu disseste, explorar isso, Sabe. porque o cidadão hoje está cansado de ser achacado. Além de ter que trabalhar quase que 50%, quase que metade do ano para pagar impostos, ele ainda tem que pagar o seguro do carro, a cerca elétrica, o porteiro eletrônico, a portaria do seu edifício, do seu condomínio, tem que pagar o seguro do seu celular. Se tu pegar aqui nessa declaração do Bolsonaro, ele tem duas mensagens aqui para o público dele, né? A primeira em relação ao desarmamento e a segunda em relação à droga. O Bolsonaro sabe que a população é contra a droga e é a favor de andar armado. Porque exatamente o Estado não pode negar ao cidadão o direito de autodefesa. Ou seja, o cidadão que trabalha e quase que metade do ano para pagar impostos, ele ainda tem que pagar ainda mais pela sua própria segurança e mesmo assim está vulnerável porque o Estado o impede de se defender com armas. E o Bolsonaro consegue exatamente ir no buraco da bala, ou seja, ele consegue tocar na ferida, que é a necessidade que o cidadão está exigindo e que votou no Bolsonaro porque o Bolsonaro prometeu a liberar o armamento para os civis. Temos 2 minutos, Antônio. Suas declarações em relação a esse contexto. Bom, Depois encerramos. bem rápido. Eu vejo a questão da segurança pública mais do que uma postura do Bolsonaro, o discurso do Bolsonaro, ou... E tem um detalhe, a esquerda não tem discurso para a segurança pública. Não tem, aí que está. A esquerda não tem discurso. Não, Eles mas não têm discurso. Aí que está. A esquerda não tem discurso para a segurança pública, porque foi no período em que a esquerda esteve no poder que a violência no Brasil simplesmente escambou para números inimagináveis. Essa é a verdade. É isso que a sociedade está vendo. Hoje, as pessoas têm acesso, né, ao que acontece no mundo de uma forma impressionante. Né? As televisões, as redes sociais, isso aí são verdadeiras janelas para o mundo. Então as pessoas sabem de amigos, de parentes, de conhecidos, de pessoas que vão para as redes sociais, brasileiros que estão em outros lugares e que estão dizendo, olha, aqui eu ando nas ruas sem problema nenhum. É isso, exatamente isso que as pessoas estão querendo no Brasil. É isso que as pessoas querem para as suas vidas. Não é possível falar em uma nação que não tenha segurança. Não é possível falar em democracia se nós não tivermos segurança. Não é possível falar em absolutamente nada, nem mesmo em educação, se nós não tivermos segurança. Não é possível falar em pleno emprego se nós não tivermos segurança. As pessoas precisam ter um mínimo de certeza de que vão sair de casa e vão retornar à noite do seu trabalho, das suas atividades, para o seu seio familiar com vida, com saúde e com integridade física, que hoje nós não temos no Brasil. Então, quando a gente fala no discurso polarizado no Brasil, é exatamente isso. É exatamente isso que nós estamos falando. Porque esse pessoal que ficou, essa quadrilha que ficou 16 anos no governo do Brasil, a quadrilha petista, é a quadrilha que não só
promoveu o crime, como defende criminosos, defende bandidos. Essa inversão de valores que a sociedade não aguenta mais e não quer mais. E essa polarização vai permanecer enquanto nós não colocarmos as coisas em ordem, enquanto nós, sociedade, povo brasileiro, não encaminharmos uma nação decente para que nós possamos viver, os nossos filhos, os nossos netos. Ou seja, o Brasil, para ser decente, vai ter que botar a esquerda no seu devido lugar e mostrar que os nossos valores, como cidadãos, como pessoas e como nação, são outros. Muito bem. Nós vamos chegando ao final desta edição de hoje do Cruzando as Conversas. Lembrando aos nossos telespectadores que agora é sempre a partir das 10 horas. Eu gostaria de agradecer aqui ao Vinícius Bueira por ter participado da edição de hoje. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço o convite. E também ao Zé Antônio Rocha. Agradeço também o convite. Por ter vindo aqui ao Boa programa. noite. Mandar aqui um abraço também para os nossos telespectadores. Nós já estamos indo para o encerramento. O Erivelton Rodrigues dos Santos, de Bagé, manda parabéns ao conterrâneo José Antônio Rosa. Um abraço para mim. E também a Vera Silva, que parabeniza o Zé Antônio pela sua declaração final. Obrigado aí, Vera. Obrigado, Erivelton. A Lola Guimarães pergunta por que trocou o horário do programa? Porque a RDC reformulou a sua grade e nós nos adiantamos em meia hora. No lugar do jornal, você tem o Cruzando as Conversas logo na sequência do Dois Toques. E nós voltamos amanhã depois do Dois Toques. Boa noite e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos, a evolução dos metais.